Beleza, pessoal? Vamos começar a nossa aula então. Já tem algumas dúvidas aí, né? Vamos lá. Vamos explicar essa questão 3B aqui da Joyce, tá? Em relação ao ponto de orvalho. Deixa eu pegar aqui. A nossa aula hoje vai ser sobre válvulas direcionais, tá, pessoal? A gente vai comentar hoje como que elas funcionam, como elas são identificadas, tá? E aí eu explico a questão dos exercícios que estou passando essa semana para vocês também. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Eu esqueci onde que tá. Tá, aqui. Fez 9. Produção de. Tá. Tá. Deixa eu ver. 3B. Um reservatório de ar comprimido está com 40 graus internamente, e uma umidade relativa de 90%. Nessa situação, aproximadamente abaixo de qual temperatura vai começar a condensar o vapor da água presente no ar? Tá, então, esse gráfico, tá? Ele está te mostrando o ponto de orvalho e a temperatura ambiente. Só que você percebe que conforme a umidade, ó, essa barra diagonal aqui, que eu estou mostrando com as flechinhas, você verifica que o ponto de orvalho vai modificando conforme a umidade ambiente, tá? Então, essas barras que estão aqui, elas estão nessa sequência. Você pode perceber que a mais clara é a primeira barra aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma temperatura ambiente, tá, de 40 graus, e eu tenho, vamos falar assim, 20% de umidade, 20% de umidade é essa barra, ó. Então, o ponto de orvalho meu vai estar aqui, ó, tá? Deixa eu ver, 50, eu acho que está aí de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Então, 2, 4. Dá em torno de 55. 55 não, desculpa. Aí eu teria que traçar uma reta até lá do outro lado, né? Mas aqui, ó, tá entre os dois pontos. Aqui tá linearizado. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está de 5 em 5, aqui está de 10 em 10. Só que a quantidade de barra é a mesma e está linear, tá linearizada aqui. Então está aqui no meio das duas, né, do meio. Então aqui, ó, o ponto de orvalho está aqui, ó. Então temperatura ambiente 40 graus com uma umidade de 20%. Se eu fosse pegar uma outra régua, é que esse programa não tem régua aqui, tá? Eu teria que tirar um print e ir lá para o sketchbook. Mas se eu traçasse reto ia dar mais ou menos nesse ponto, que está entre 10 e 15. Então aqui, ó, 11, 12, 11, 12, 13. Está em torno de 12 a 13 graus. Tá? Então seria mais ou menos, seria 12,5 ali. Por causa que a barra da umidade bateu aqui no meio, né? Bateu no meio, bateu no meio dos dois pontos aqui, né? E aqui no meio dos dois pontos Professor? daria 12,5. Sim. Oi. Não tá aparecendo a tela aqui pra gente, eu não tô conseguindo acompanhar por aqui. Ah, esqueci de compartilhar. Esqueci de compartilhar, pessoal. Desculpa. Ai, caramba. Só um momentinho. Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Agora sim. Telas infinitas ao além, amém. Deu certo, pessoal? Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Então, o que acontece aqui, ó, pessoal?
você tem uma relação de ponto de orvalho e temperatura, tá? Então, você tem uma relação temperatura do ambiente, temperatura do ar e o ponto de orvalho. Só que, olha só, essas barras na diagonal, elas são a umidade relativa, tá? Então, você percebe que essa barra primeira aqui, ó, é os 10%, que ela é mais clara. E aqui é uma sequência igual está nessa tabela, tá? A sequência que está aqui de subida da umidade relativa é igual. Então, você repara que conforme você tem uma modificação da umidade relativa, você modifica o ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? É o ponto em que o vapor que está presente no ar, ele se condensa, né? Ele vira água. Então, esse é o ponto de orvalho. Só que esse ponto de orvalho ele vai mudando conforme vai mudando a umidade relativa. Então, por exemplo, se você tem 40 graus, tá? Você repara aqui, ó, vamos falar assim, você tem aqui a umidade de 20%, que eu estava dando um exemplo, que é essa segunda barra, 20%, você vai bater aqui, ó, no meio dessas duas setinhas, né? E aqui está de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, por aí. E aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Tá um pouco desalinhado, mas eu acho que dá para bater sim. Então, por exemplo, ó, tá no meio das duas barras aqui. Aqui também tem a mesma quantidade de barra. O certo é pegar uma régua e traçar aqui, tá? Mas dá mais ou menos por aqui. Se eu pegar uma régua e fosse fazer reto aqui, ó, bater 40%, 40 graus, né, de temperatura, com 20% de umidade, tá? Ia dar mais ou menos por aqui. Então, aqui o ponto de orvalho ia estar em 11, 12, ia estar entre 12 e 13 graus, tá? O ponto de orvalho seria entre 12 e 13 graus. Isso para uma umidade de 20%. Então, para você ter formação de gotículas de água, a temperatura ambiente teria que sair de 40 graus e ir para 13, 12 graus para você conseguir condensar, tá? O exercício fala assim, eu tenho 40 graus internamente no reservatório, umidade relativa de 90%. Então, a barra que eu estou utilizando agora, com essa mesma temperatura, é essa barra aqui, né? É a penúltima barra, ó, tá? Então aqui, ó, ela está batendo aqui nesse valor de 100. Nesse valor de 100, ó, primeira, segunda, terceira barra, né? Primeira, segunda, terceira barra aqui, ó, tá? Então a temperatura do ponto de orvalho, ó, 35, 36, 37, está em torno de 38 graus, tá? Então, como você tem uma umidade relativa alta, você já tem uma quantidade de vapor de água muito concentrada, tá? Qualquer perca na temperatura já começa a aparecer condensado, tá? Porque já que já está muito cheio de água o ar, porque umidade relativa alta é isso, é muito vapor de água aqui presente. Então qualquer esfriadinha que dá, no caso que a gente achou 38 graus, já condensa, tá? Já começa a condensar, porque o ar não vai suportar essa quantidade de água, tá? Então, professor, nesse caso, abaixo de 40 graus já vai começar a condensar, então. Eu posso dizer que abaixo de 40 graus. Aqui, se a gente fosse pegar pela tabela batendo, dá em torno de 38 graus. Se fosse uma umidade de 100%, sim. Né? Você vê aqui a última barra aqui, ó, a barra de 100%, eu tenho temperatura de 40 graus. Qual que é a temperatura para condensar? 40 graus. Se eu tenho 100%, toda a água que estivesse na água, tivesse
presente, ia condensar, né? Umidade relativa 100%. Tudo bem? Ah, beleza. Uhum. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Beleza, pessoal. Então vamos lá. O conteúdo da aula de hoje é... Como fala? Válvulas direcionais, tá? Aí no final da aula eu mostro a lista que eu tenho preparado, que a lista de exercício, na verdade, é da aula de ontem, que eu deixei postado para vocês. Aí válvula direcional eu decidi não passar exercício, que eu acho que eu vou precisar complementar um pouco, tá? O conteúdo. Só que eu não sei se eu vou conseguir, vou tentar. A minha tentativa é tentar ir no IF e filmar lá algumas válvulas direcionais, né, que a gente vai ver o funcionamento interno delas. Mas no IF tem as válvulinhas lá e eu acho que se vocês verem fica melhor, né? Do que somente o teórico aqui, tá? Mas eu não vou prometer, eu vou tentar fazer isso. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui os cartinhos. Apresentação. Beleza, pessoal. A gente vai falar hoje sobre válvulas de controle direcional, tá? Eu vou pular essa parte aqui, ó, método para calcular o coeficiente de vazão dos gás, tá? E a gente vai vir aqui direto para a identificação das válvulas, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Beleza. Então, pessoal, válvula direcional, ela tem o objetivo de direcionamento do ar, tá? Tanto em hidráulica, tá, como em pneumática, as válvulas direcionais têm esse objetivo, tá? Se eu fosse representar, basicamente, pessoal, o que acontece? Aqui em cima, você vê o corpo de várias válvulas direcionais. Então, aqui dentro, tá? Vamos colocar assim, aqui dentro, você tem um êmbolo formato cilíndrico, só que esse êmbolo, tá? Isso para, como fala? Quando você tem um sistema axial, tá? A gente vai ver outros modelos, mas vamos considerar esse daqui por enquanto. Então lá dentro tem um êmbolo, ele é cilíndrico, só que ele é cilíndrico, mas ele tem parte que ele tem uma redução no seu tamanho, tá? Tem parte que ele vai ter um aumento novamente no seu tamanho, que vai ser praticamente do inicial, diminuição de novo, e depois aumento, tá? Nos axiais é assim. Imagina que isso aqui, imagina esse cilindro, pega um cilindro, tá? E aí você faz um processo de usinagem nele. Você deixa a parte rebaixada, parte alta, parte rebaixada, parte alta. E aí sai isso daqui, quase. Sai quase isso. Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. Então acontece, conforme, então esse cara aqui, ele está dentro desse corpo, tá? Ele está dentro desse corpo. E aí acontece, conforme você movimenta esse êmbolo, que tem esse formato cilíndrico, você consegue direcionar o ar. Então aqui ele tem vias, tá? Esses buracos são as vias. Aqui embaixo você tem um buraco que é entrada de ar. E aí você pode direcionar o ar para a direita ou o ar para a esquerda, tá? Então, quando a gente for falar na primeira parte, que vai estar mostrando ali quais são os tipos de acionamentos, tá?
o acionamento vai ter o objetivo de mexer com a parte interna para fazer esse direcionamento do ar, tá? Quando você for representar as válvulas direcionais, normalmente elas são representadas por esse retângulo. Se o retângulo ele tem somente um corte no meio, e aí tem duas células, né? Ele vai ter duas posições internas essa válvula direcional, tá? Se ela tiver 3 cortes, igual esse retângulo, tá? No caso, ele vai ter 3 posições internas. Tudo bem? As flechas, pessoal, que vão aparecer, ela está simbolizando que você está unindo duas vias, tá? Então ela vai encostar na parte de baixo, vai encostar na parte de cima do retângulo, e ela vai estar mostrando que vai estar unindo duas vias, tá? Dessa válvula direcional. Fala bem. Pai. Obrigado, que Deus abençoe. Depois o pai vai lá com você, tá bom? Tá. O meu filho acabou de acordar. Fecha a porta pro pai, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu pego, por exemplo, uma torneira é um tipo de válvula também, né? Vou colocar aqui. Então, acontece na torneira. A torneira ela tem duas vias. Ela tem a entrada e tem a saída, tá? E ela só tem duas posições, que é o quê? Aberta e fechada. Então, se eu fosse representar ela nesse formato, se eu fosse ela representar como uma válvula direcional, como ela ia sair, essa torneira? Ela tem duas posições, tá? Uma ela está aberta, então aberta ela vai permitir o fluxo, tá ligando a entrada, esse lado é a entrada, com a saída, esse lado aqui é a saída. E quando você fecha ela, ela está bloqueada. Então na outra posição, ela está bloqueada, ok? Está bloqueada em cima e embaixo. Então, se eu fosse representar uma torneira como uma válvula direcional, é essa representação, né? Ela tem somente duas vias, essa entrada e essa saída, e ela tem duas posições, que é aberta ou fechada. Quando ela está aberta, ela permite esse fluxo de água. Quando ela está fechada, está bloqueado. Então, nessa posição, quando ela está aberta, posição aberta, ela vai permitir o fluxo da água, e nessa posição é a posição fechada. Ela está bloqueando. Tá? Um exemplo simples aí para entender a questão de posição e as vias. Tá? A quantidade de via, pessoal, não depende da quantidade de quadrado. Tá? Então, quero saber quantas vias tem uma de 3 posições. Aí você vai lá, você tem, por exemplo, flechinha torta. Vamos falar assim, você tem essa situação, né? Bloqueio, aí você tem aqui no meio bloqueio, bloqueio e bloqueio, e você tem essa situação, retorno e bloqueio, uma flechinha assim. Então a quantidade de vias você não vai contar baseado em quantidade de quadrados, vamos supor assim, você tampa um quadrado, tá? Você tampa um quadrado e aí você conta a quantidade que encosta na parede, ó. 1, 2, são duas vias, né? Até mesmo na torneira se a gente vê, só tem duas vias. Então não adianta contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, essa de 3 posições tem 9 vias, né? Não, isso não é verdade, né? Se você tampar
vamos tampar dois buracos, dois aqui, ó. Se a gente tampar dois aqui, ó, ela tem 1, 2, 3. Então a gente conta conforme encosta na parte inferior superior do quadradinho. Ela tem 3 vias, tá? Que é a quantidade de buraco que você vai enxergar do lado externo, tá? Essas vias estão relacionadas com esses buracos aqui, ó, que a gente está visualizando, tá? Beleza? Tranquilo? Mais gente na sala. Chegou a Ingrid, já estava, né? Tinha visto a Ingrid. Chegou o Juan, o Vitor. Então tá bom, pessoal. Vamos lá, vamos continuar então. Aqui ele está mostrando alguns exemplos, né? Você sempre tem indicação qual que é a direção do fluxo, tá? Pela flecha, né? E quando você tem passagem bloqueada, você utiliza esse elemento, tá? Aqui, normalmente, pessoal, quando a gente faz aqui escape não provido para conexão, ou seja, se você pegar esse cara, se você pegar o corpo da válvula, não vai ter ali uma rosca para você colocar algum silenciador, alguma coisa assim, tá? Então é isso, não provido para conexão. Então você tem um escape de ar, tá? Esse símbolo do triângulo, mas você não tem como rosquear nada ali. Normalmente as válvulas direcionais elas vêm ali com uma rosca igual aqueles tubos, como fala, aquelas válvulas que eu mostrei em cima. Tem tudo ponto de, aqueles buracos tem rosca interna para você rosquear os seus tubos, né? Então nessa situação não tem. E aqui já tem como você tá rosqueando aqui um silenciador, algum componente ou canalizando também esse ar comprimido. Só que normalmente quando se fala de ar comprimido, ele é enviado de volta para a atmosfera, tá? Ele é devolvido para a atmosfera, não se reutiliza o ar comprimido, né? Normalmente acaba, como fala, acaba mandando embora, tá? Aqui eu já falei para vocês em relação à quantidade de vias, né? Questão de tampar, tal. Aqui mostra que tem 3 vias. Então uma válvula dessa, pessoal, a gente fala que são 3 duas vias. Ou seja, são 3 posições. 3 posições não, são 3 vias. E esse 2 aqui é a posição, tá? É a posição. Então quando você ouvir assim, eu falando na sala ou qualquer outro professor falando, eu tenho uma válvula 5 duas vias, 3 duas vias. Se ele falar assim, dois por duas vias, né? O primeiro número é a quantidade de vias e o segundo é a posição. Eu tenho uma 5 duas vias, né? São 5 vias e 2 posições internas da válvula, tá? Eu tenho 5 três vias, 5 posições, 5 vias e 3 posições internas, tá? Então é muito comum o pessoal falar dessa forma. Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, que já começou a mostrar, ó, 5/2, 5/3, então é isso. 4 vias, 2 posições, tá? É isso. Aqui identificação, pessoal. Acontece. Aqui ele está mostrando o seguinte, ele está mostrando pela numeração, tá? A gente faz a identificação do que vem a ser a alimentação, do que vem a ser a saída de utilização e o que vem a ser escape. Então o número 1 sempre vai ser a alimentação do ar, tá?
número 2 e 4 é a saída da válvula, que você faz a utilização, né? Saída para a utilização, tá? 3 e 5, pessoal, sempre vai estar relacionado com o escape, tá? Que você vai mandar o ar embora para a atmosfera. O número 14, ou seja, essa válvula, ela é pilotada, tá? Naquela torneira que eu mostrei, a gente tem um mecanismo, a gente pilota ela de forma mecânica. Então, para mudar a posição interna, a gente pode utilizar vários métodos de mudar a posição interna. O que está demonstrando nesse exemplo é demonstração de forma pneumática. Então, esse triângulo vazio, ele é uma atuação pneumática, tá? Para que eu mude a posição interna da minha válvula. Então, naquele exemplo da torneira, era mecânico. Aqui já é pneumático. E o número 14, ele está indicando que se eu atuar a válvula direcional desse lado, eu vou conectar a entrada 1 com a saída 4, tá? Então, por isso que é o número 14. Então, quando você atuar desse lado, internamente, a alimentação vai ser colocada aqui e a saída do ar vai ser aqui pelo 4, tá? Vai ser por esse ponto. E quando você atuar do lado que está o 12, você vai voltar à posição inicial, tá? Você vai voltar à posição inicial. Então, você pilotou desse lado, você vai ligar o 1 com o 2 internamente na válvula. E aí o ar vai passar por essas duas vias, tá? Quando você vê uma representação, tá, de válvula direcional, onde está a numeração, tá, sobre a válvula direcional, significa que aquela é a primeira posição, é a posição inicial. Então, por exemplo, se eu faço aqui um desenho de uma válvula direcional, que ela tenha retorno por mola, tá, e seja acionada por botão, tá? Deixa eu ver aqui. Então, onde eu colocando a numeração aqui, ó, 1, 3 e 2, essa daqui é a primeira posição. Tá? E normalmente a primeira posição é colocada sempre do lado direito. Tá? Então essa é a primeira posição da sua válvula. Tá? Ela, nesse exemplo que eu estou dando, está ligando, a primeira posição está ligando o número 1 com 2. Né? Já está ligado. Tá? Além de número, pessoal, a gente pode... Aqui, ó, ali em cima não tem o 10, tá? O que é o 10? O 10 significa que você está colocando a alimentação de ar em bloqueio, tá? Ou seja, esse ar não está indo para lugar nenhum, está bloqueado. Então, aqui, ó, nesse exemplo, se eu for colocar aquele piloto, tá? Vou colocar piloto aqui também, vamos colocar piloto pneumático. O 1 está aqui, o 3 está aqui, o 2 está aqui. Então, para mim nomear esse cara vai ser o 12, porque quando eu acionar, eu vou ligar o 1 com o 2, tá? E esse cara aqui vai ser o 10, porque eu vou ligar a alimentação 1 com um bloqueio. Aqui, ó, tá bloqueando. Então, aqui eu ia nomear 12 e esse lado eu ia nomear 10. Por causa que quando eu acionasse desse lado, eu ia estar colocando a entrada de ar em bloqueio, tá? Além da numeração, a gente tem utilização também de letras.
Então, a utilização de letras é baseada em norma alemã. E aqui tem uma correspondência, ó. Letra A, B, C, né? 2, 4, 6, tá? Então, aqui é a utilização. Pressão de alimentação é a letra P. Aqui a gente está usando o número 1. O escape, RST. Aqui é 3, 5, 7. A pilotagem, né? A gente usou 10, 12, 14, correspondente. X, Y, Z, tá? Eu acho letra mais difícil para mim. eu costumei com um número. Eu acho o número bem mais fácil, né? Você pega ali o par, você sabe que é utilização, 1 sabe que é pressão, 3, 5 é escape. E a numeração da pilotagem fica fácil, porque você sabe que o número da pilotagem, né? Esse número que está ligado aqui à pilotagem, a gente sabe que eu estou fazendo um acionamento, estou ligando a entrada 1 com a saída 2. Né? Fica bem mais fácil, fica visível isso. Eu acho, né? Beleza. Tá. Aqui ele fala sobre comando direto e indireto. Comando direto está relacionado quando você tem uma atuação direta, igual no sistema mecânico aqui. E comando indireto quando a gente utiliza... Comando indireto é quando a gente utiliza de uma outra força. Por exemplo, você aciona um relé para que o ar faça a modificação daquele cilindro interno. Então, quando você utiliza mais de uma força, você está utilizando comando indireto, tá? Essa parte a gente vai ver alguns tipos de acionamento, tá? Então, aquele que está colocando acionamento musculares, tá? Então, essa parte aqui, pessoal, que a gente está vendo, está relacionada à parte de pilotagem, tá? Pilotagem. São os elementos, tá? Que a gente vai mexer naquele êmbolo que eu falei para vocês no início da aula, que tem os cortes, tal. Então, esse elemento aqui é o que vai estar pilotando esse cara internamente lá na válvula, tá? Então a gente tem botão, tá? Você vê aqui que tem os parafusos de conexão. Essa parte do centro é que se movimenta quando você aperta o botão. Essa parte de baixo, ela vai sair, né? Ela vai dar uma movimentada aqui. E essa parte aqui, pessoal, é o que vai ter contato com aquele êmbolo que eu mostrei para vocês. E vai empurrar ele, né? A gente tem também a alavanca, tá? Que vai estar fazendo modificação do pino. E temos pedal, tá? Você vê aqui, ó. Se a gente colocasse aquele êmbolo que eu coloquei no início da aula, ia estar mexendo aqui, ó. Esse cara, conforme empurra, né, ia estar movimentando esse êmbolo aqui na frente, ou retornando, tá? Temos também acionamento mecânico, acionamento por pino. Então, você pressionando esse pino, essa parte de baixo ela se move, empurrando a parte interna de sua válvula. A gente tem rolete, tá? O rolete você vai fazer acionamento sobre essa parte. E aí ele vai transmitir esse movimento para o seu pino que vai estar atuando sobre sua válvula, tá? A gente também tem o rolete escamoteável, tá? Ou gatilho, porque ele é acionado somente em um único sentido, tá? Então você pode colocar ele em posições intermediárias. Então, por exemplo, você tem o seu pistão, tá? Você pode colocar, por exemplo, um tipo rolete aqui no início,
Aí, claro que ele vai ter que estar em contato com essa parte, tá? Então você coloca aqui um tipo rolete aqui que vai estar em contato mecânico com esse cara, tá? E você pode colocar o escamoteável no intermediário. Por quê? Porque nesse sentido ele atua. Só que se você forçar muito, o pistão pode passar e na hora que volta essa parte ela vira, ela baixa, tá? Então ela tem aqui esse joguinho. Ela atua nesse sentido. Se o pistão passar além dela, na hora de voltar essa parte se agacha. Então ela pode ser colocada num ponto intermediário e você pode utilizar a rolete depois no final do curso do seu pistão, tá? Deixa eu ver aqui o que mais temos. Olha lá, ele está mostrando aqui, ó. Lá em cima ele mostrou o rolete, que ele está mostrando o do gatilho, tá? A peça veio, toca, essa pontilhada é a posição que ele vai ficar. Na hora que retorna, olha lá a movimentação do gatilho, né? Então ele permite ser colocado em pontos intermediários. A gente tem também comandos pneumáticos, tá? Esse daqui é despressurização. Então essa parte aqui é o que vai estar fazendo a movimentação do seu êmbolo, tá? Só que aqui ele vai se movimentar devido à despressurização. Então, inicialmente você, através aqui dessa entrada, do 10 aqui, tá 10 porque lá na válvula direcional, que você vai ter aqui na frente, se você atuar desse lado, né, você vai colocar a alimentação em bloqueio, tá? Então é isso. Então quando você está com essa câmera cheia de ar, tá? Ele não vai atuar, ele vai estar, como fala, ele vai estar na posição dele aqui, mas ele só vai se mover quando você tirar o ar. Quando você tirar o ar, ele vai como se fosse sugado, né? E aí ele vai encostar nessa parede, tá? Então é na despressurização que você tem atuação, tá? Você também tem por pressão, que é o mais comum. Então aqui na frente você vai colocar seu êmbolo, né, sua válvula direcional, tal. E aí você colocou a pressão. E aí ele empurra esse pino faz a atuação, tá? Aqui são os parafusos de conexão. Você percebe que a flechinha, ó, a flechinha do comando direto por pressão, piloto positivo, aqui, ó, a flechinha está para o lado da válvula direcional. Aqui, ó, é o símbolo da válvula direcional. Isso daqui é o retângulo. É que não está terminado o desenho, mas é o retângulo. Então, quando é pressão positiva, você vê que a flechinha está do lado para o retângulo que a gente tem aqui. Quando é pressão negativa, você vê que a flechinha está do lado contrário, ó. Então aqui está a sua válvula direcional, só que a flechinha está para o outro lado, né? Então ela tá indicando que atua quando você tira o ar. Tudo bem? Beleza. Essa parte de cima, pessoal, não a entrada do ar aqui em cima se dá devido à movimentação do êmbolo. Então você vê que tem uma tubulação aqui, ó. Quando o êmbolo se movimenta, o ar entra, tá? E quando você faz a atuação aqui, o ar é sugado, tá?
Você também tem diafragma. Você vê essa parte preta aqui, ó, causando um isolamento, tá? Então você tem aqui a entrada de pressão e faz atuação no seu pino, tá? Aqui ele está mostrando o motivo de utilizar diafragma, né? Tem esse tipo de situação que você não pode utilizar eletrônico, elétrico, tá? Então você acaba fazendo utilização de diafragma, mas o funcionamento é por pressão também, tá? E aí acontece, como você utiliza diafragma, mesmo que você despressurize aqui, você tire o ar aqui da entrada, devido ao diafragma, aqui embaixo tem que sair o ar também, então você utiliza essa saída, tá? Aqui vai mostrar algumas acionamento por solenoide. Eu acho que como que é o nome dele? O Otávio já comentou com vocês sobre campo magnético, né? Indutor, bobina, campo magnético. O Otávio já comentou com vocês sobre isso, né? Sim, pessoal? Não? Galera? Tá. Mas vocês sabem que quando uma bobina, um indutor, passa uma corrente elétrica, gera um campo magnético nele. Sim? Beleza. Então, pessoal, o que acontece? Quando você utiliza solenoide, tá? Essa parte com o X, tá? É onde está a sua bobina. Aqui no meio você tem o chamado induzido, tá? Essa parte branca com preta é o induzido, tá? Eu costumo chamar de êmbolo também, tá? E ela se movimenta. Então, quando você energiza essa bobina, vai criar um campo magnético que vai atrair esse êmbolo para cima, tá? Acaba atraindo para cima, tudo bem? Nesse caso, pessoal, aqui você tem um acionamento combinado, tá? A gente chama também de servo pilotado. A gente tem elétrico e pneumático, é o tal do comando indireto. Então, você vê aqui esse vermelhinho, onde está esse X, você tem uma entrada de ar. Só que devido a esse êmbolo que está aqui, tá? Que é o chamado induzido, ele está bloqueando o ar para vir aqui sobre o seu piloto, tá? Mas na hora que você coloca o campo magnético, esse cara vai subir e aí o ar vai passar e vai empurrar essa parte móvel, tá? Fazendo movimentação do seu sistema. Aqui a gente fala que é piloto interno, tá? Esse piloto interno por quê? Porque a alimentação do ar comprimido vem através da tua válvula direcional que está aqui embaixo, tá? Esse piloto externo, você vê que tem uma conexão, ó. Você tem uma conexão aqui no seu piloto para alimentação do ar. O ar não vem aqui da onde está o seu êmbolo, onde está o seu jogo, tá? Não vem internamente. Você tem que fazer uma alimentação externa. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Por isso que você tem esse símbolo. Você tem o símbolo da solenoide, que é essa parte, e você tem esse símbolo do triângulo para dentro, porque está dizendo que você está utilizando a força do ar comprimido também para fazer a modificação dessa parte, tá? Então, quando ele sobe, o ar vai encher essa parte azul, vai ficar vermelho aqui, vai empurrar e você vai ter a movimentação da sua válvula. Tudo bem?
Essa daqui, pessoal, você percebe que o sentido da flecha aqui, ó, já está ao contrário. É na despressurização que ele atua. Então, o que acontece? Você tem aqui uma alimentação de ar, tá? Internamente. Esse ar vem, passa aqui por dentro do êmbolo e tem a saída. Opa! Aqui ele está mostrando que a X é a alimentação, né? Então o ar vem aqui, ó. Ele vem nessa parte, só que ele sai aqui. E aí a saída dele vem por esse ponto, tá? Então acontece, se você atua, ele vai cortar esse ar comprimido que está saindo por aqui. Então ele vai subir. Na hora que ele sobe, bloqueia esse ar. O que vai acontecer? Esse ar vai sair pela letra D aqui, ó. Apesar do D estar mostrando corte, lado do corte, mas vai acontecer isso. Então o X é alimentação de ar, você entra com essa alimentação, vai subir aqui em cima, vai passar através do êmbolo e vai sair aqui embaixo. Mas na hora que você alimenta e ele sobe, essa parte de baixo vai estar toda conectada. Tá? Então esse ar que estava aqui dentro, ele vai sair por aqui. Tá? O escape. E aqui é o seguinte, esse acionamento mecânico aqui, caso você tenha um problema na sua solenoide, você consegue também fazer atuação através desse sapinagem. Por quê? Porque se você entra com ela aqui, ela vai vedar essa parte, vai bloquear, e o ar que está aqui dentro, ele vai vazar para a atmosfera. Tá? Essa despressurização vai sugar o pino para cima. Tá? E aí você vai aliviar a sua válvula. Tá? Então você consegue fazer atuação através desse pino também. Esse tipo de construtivo está relacionado aqui com a sua válvula direcional. Então tudo que a gente falou aqui em cima é em relação ao acionamento. Essa parte que fica mais externa. Tá? A gente tem o tipo de distribuidor axial, ou spool, que eu já comentei com vocês. O poppet, que é utilizado o cone. E é quando você mistura os dois. Você utiliza ou o cone aqui no poppet, ou utiliza uma esfera. E o poppet spool você utiliza tanto o cilindro axial, como também você utiliza cones ou esferas aqui. É um conjunto. Tá? É isso. Deixa eu ver aqui. Então aqui ele vai começar a mostrar algumas válvulas direcionais, tá? Então aqui a gente tem uma válvula direcional 2x2, acionado por rolete, que é bem simples, né? Retorno por mola. Então assento com disco. Assento com disco é poppet. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas você tem esse disco aqui. Se você pressiona, ele vai descer e você vai ter a passagem do ar comprimido através dessas duas vias. Tá? Então é o que ele está fazendo essa demonstração. Então uma válvula direcional de duas posições, né? E ela tem duas vias, porque ela tem essa entrada. Opa! Ela tem essa entrada e essa saída. Então por isso que ela é duas vias, né? E ela tem duas posições somente, com a movimentação desse êmbolo aqui no meio. Tá? Aqui assento com cone. Você tem atuação aqui, atuação através de pino. Tá? Esse pino você pode colocar em cima dele
um botão, uma chave com retenção, uma botoeira de emergência com chave, tá? Então todos esses você pode colocar em cima desse pino, que ele vai estar, quando você virar, ele vai ter um mecanismo que vai empurrar esse pino, tá? Então essa é uma válvula 3 duas vias, ela tem duas posições, tá? Porque ou quando você aperta o pino, mudou a posição, você apertou o pino, o que vai acontecer? O ar vai, esse cone vai descer, o ar vai passar aqui e vai sair por aqui. Quando você solta, essa mola vai forçar esse cone a tampar a passagem de ar. E aí o ar que estava no seu pistão que estava ligado nessa parte vai sair através do furo que você tem no pino. Tá? Então o escape está no pino. Aqui é o número 3. Tá? E aqui é o 2. E aqui a alimentação é 1. E aqui é a simbologia dela. Tá? Você vê a atuação por pino. Ela é 3 duas vias. Aqui tem um exemplo de aplicação dessa válvula, tá? Aqui válvula 3 duas vias pilotada, tá? Então você tem aqui a alimentação, a utilização e o escape, tá? Você vê que ela é atuada por pressão, então quando você coloca pressão nessa parte, empurra o piloto, que vai forçar o disco para baixo e vai ligar um com 2. Na hora que esse disco, quando você tira, você exclui essa alimentação de ar, o disco vai voltar para a posição inicial e vai ligar o 2 com o 3. Tá? E o ar vai vazar por aqui. Ok? É isso que ele está demonstrando com esse amarelo. A pilotagem, né, descer e a passagem do ar. Tá? E o símbolo dessa válvula. Tá? Aqui tem alguns exemplos de atuação. Aqui comando direto por solenoide. Tá? Você vê que a terceira via está por detrás da solenoide. Ó. Então, se a solenoide não está atuada, você está ligando o 2 com o 3 aqui. Ó. O ar vai ser por aqui. Mas quando você energiza a solenoide, ela sobe para cima, o êmbolo sobe para cima, aqui o induzido, e vai ligar 1 com 2. Tá? Então o símbolo dela, ó, atuação por solenoide, a posição inicial, o ar está retido, a alimentação está retida aqui, tá? E o 2 com o 3 estão ligados, tá? O 2 com o 3 está ligado. Pessoal, até aqui, tá tranquilo? Beleza. Beleza, então. Vamos lá. Aqui, além da solenoide, pessoal, essa válvula a gente faz a utilização do ar comprimido, tá? Eu não sei por que ele colocou essa parte. Aparentemente está tampada, porque ela tem uma tubulação interna. Essa parte vermelha aqui é um tubo interno. Tá ligando a alimentação do ar, ó. Deixa eu ver aqui o que ela fala aqui no seu... Tá, não fala nada. Mas acontece, você atuando na solenoide, o ar você pega da alimentação e ele atravessa e empurra esse piloto, tá? E aí acontece a modificação. O funcionamento é semelhante às outras, que eu demonstrei até agora, tá? A diferença é o acionamento através de solenoide junto com a pilotagem aqui, por isso que tem esse símbolo do piloto, né? A situação da pressão com a solenoide, tá? Mas é igual a outro que eu já tinha comentado com vocês lá em cima. Essa daqui, pessoal, essa válvula, ela tem um retorno por ar, tá? Aqui, ó, esse símbolo aqui
ela está mostrando que o ar comprimido é que faz ela retornar à posição inicial. Então vamos dar uma olhadinha nela, o que está acontecendo. Tá? Então acontece, ó, você vê que internamente ele tem um tubo, tá? Ele tem um tubo que pega a alimentação do ar comprimido e está jogando lá no solenoide. Beleza, aqui a gente já entendeu como funciona. Só que você percebe que tem um outro tubo aqui, ó, que está ligando com essa parte, tá? Então, o que acontece? Vamos considerar que a solenoide está desligada, tá? Se a solenoide está desligada, você tem aqui o ar bloqueado em 1, tá? E aí o 2 e o 3 estão conectados, tá? Porque todo esse êmbolo ele está recuado, tá? Quando você alimenta a solenoide, que é a situação de baixo, essa parte, devido ao campo magnético, vai subir, o ar vai entrar e vai pilotar esse êmbolo. Vai bloquear a saída do ar, né? Aqui vai estar bloqueado, porque essa parte preta, pessoal, que está mostrando aqui, elas são anéis de vedação, tá? É semelhante àquelas uma que você acha em botijão de gás, tá? Então, essa parte preta em cima e embaixo é um anel de vedação só que essa imagem está mostrando a válvula em corte, por isso que parece que são duas peças diferentes, mas não, é uma peça só, tá? Esse preto em cima e esse preto embaixo, em toda ela, toda hora que você está olhando essa parte preta aqui, é o anel de vedação, tá? É semelhante àquelas uma que você acha em botijão de gás. Quem já trocou gás aí em casa sabe como que é. É parecido com aquela, tá? Então acontece, ele pilota, tá? Mas quando você bloqueia aqui, o que vai acontecer? Quando você tirar a atuação, você tirar a energia, você vai ter que esse ar vai sair aqui por D, vai sair aqui por cima. E esse caninho aqui vai empurrar, o ar que está entrando por aqui vai empurrar, tá? Então perceba que quando você tem atuação, você consegue empurrar e vencer o ar comprimido que está entrando nesse lado por causa da área, tá? Então, perceba que você tem um jogo de força aqui. O ar aqui nessa parte está entrando o tempo todo. Toda hora você está tendo esse êmbolo querendo sendo empurrado para a esquerda. Mas, quando o ar comprimido entra por esse lado, mesmo que a pressão seja igual, a pressão é igual dos dois lados. Só que a força é diferente. Por quê? Porque aqui você tem uma área maior. Ó. Então, uma área maior, né, pressão vezes área, né, se a área é maior, a força aqui vai ser maior também. Só que aqui do lado, o lado direito desse piloto, tá? Deixa eu puxar essa imagem para cima. O lado direito desse piloto, você vê que a área é menor. Por quê? Por que você tem uma área menor? Porque aqui, ó, quem está preenchendo espaço aqui no meio, ó, tá? Quem está preenchendo aqui ó, é a haste. Então, quando você entra com um ar comprimido desse lado, você vence essa pressão contrária. E quando você retira, esse ar vaza pela solenoide e você consegue empurrar ele para a posição inicial novamente. Tá? É isso. É um jogo de forças aí que tem. Então, quando você vê esse símbolo, é retorno por ar comprimido. Tá? Essa daqui, na minha opinião, acho que é a mais complicada de entender. Ai, ai. Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Você tem aqui essa alimentação e você tem esse tubo. Aqui, pelo jeito aqui, ó, tá vendo essa ligação? Eu ainda não olhei o símbolo, mas eu acho que é o mesmo do outro. E não deu outro. Ó.
Então o retorno é por ar comprimido também, tá? Vamos lá. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo esse negócio. Aqui a gente não tem uma visão muito clara do escape, né? Ele está mostrando aqui, ó, o número 3, o escape aqui embaixo, tá? Então, aqui tá ligando 2 com 3. A gente não tem uma visão, eu não consigo enxergar essa válvula como ela é de verdade, tá? Externamente, não estou conseguindo enxergar. Mas a gente vê que aqui o ar sai por 2 por 3 quando você não tem acionado. Esse símbolo aqui é quando você liga a solenoide. Então aqui não está ligado a solenoide. A solenoide não está ligada, o ar está saindo 2 por 3. Eu externamente não consigo ter visão de como que é essa válvula, tá? E quando você atua, você bloqueia e o ar passa por aqui, tá? Só que aqui, ó, é uma atuação na despressurização, tá? Então, quando a solenoide está sem energia, tá? O ar comprimido vai estar subindo aqui, ó. Opa, o que eu fiz aqui? Piscar. O ar comprimido está subindo aqui e passa por esse tubo. Aqui a gente não vê porque ele continua aqui, ó. É tipo um portal. Eu acho que pelo corte não dá para enxergar. Mas o ar vem aqui e está empurrando. Olha só, ele está empurrando esse piloto, tá? Está empurrando esse piloto. Então, toda essa parte aqui, você vê que permite o ar sair, tá ligando 2 com 3, tá? E aí acontece, tá? Na hora que você coloca a alimentação, que é o segundo caso, você energizou, você tampa, ó. Então, essa alimentação do ar comprimido fica fechada aqui em cima. Esse ar comprimido não está descendo para baixo. O ar que estava aqui dentro antes, ele vai subir por esse caninho, vai subir aqui e vai sair por D, tá? Ele vai sair aqui por D. Então, na hora que você tira o ar comprimido, você liga 1 com 2. Então, o símbolo dele é na despressurização. Olha só. Por isso que a flechinha está ao contrário. Então, você tira o ar, você tem o acionamento pela solenoide, você tem a despressurização, e aí você tem essa movimentação. Só que quando você volta, você tira a energia novamente, volta para a posição 1, tá? Quem faz a movimentação é o ar comprimido, porque o ar comprimido fica livre novamente para encher aqui. Por isso que você tem esse retorno, tá? Pelo ar comprimido nessa parte. Tudo bem? Ok? Aqui ele está falando sobre o êmbolo que eu estava comentando no início da aula com vocês, tá? Aqui acionamento por botão, então você empurra para baixo, você empurrou, você liga 1 com 2. Não, essa atuação é quando não está acionado, né? Quando não está acionado, você está ligando 1 com 2, quando empurra, liga 2 com 3. Esse é bem fácil, né? Então você empurrou esse botão para baixo, vai ligar. Esse é o contrário, né? A primeira posição tá alimentada, né? Então quando você não está acionado, aqui ó, a alavanca não está acionada, o botão não está acionado, o botão está recuado, está ligando 1 com 2. E a primeira posição é essa. A primeira posição você tem ligação 1 com 2 direta aqui embaixo. Ó. E quando você faz a atuação, ele vai ligar 2 com 3. Então a posição inicial é o ar ligado direto na saída. Tá? Todas as válvulas que a gente está vendo até agora é tudo 3x2. Ó. Aqui também, aqui é por pilotagem,
é duplo piloto, tá? 3 por 2 vias, duplo piloto. Então você atuou desse lado, você vai ligar 1 com 2. Você atuou desse lado, você bloqueia a entrada e vai ligar 2 com 3. Tá? Por isso que é o 10 aqui, porque você está bloqueando o ar comprimido. Essa é bem fácil de entender, né? Pilotagem, 3 por 2 vias e a pressão que faz a movimentação aqui. Deixa eu ver. Essa daqui fala que é uma partida suave, tá? Por quê? Tá? Eu vou falar baseado no que eu analisei, tá? O que eu enxergo aqui é o seguinte: você tem uma mola nessa parte. Então, na hora que você faz a atuação aqui em cima, para descer essa haste, a mola ela vai criar uma força contrária. Então, não vai descer com tudo, né? Então, parte do ar comprimido aqui vai embora, enquanto não terminar de atuar essa haste, e parte do ar comprimido vai vir aqui para o 2. Então, quando você estiver atuando, você vai estar ligando 1, 3 e 2. Por isso que você tem aqui, é isso que eu tenho na minha visão, né? Então, por isso que há esse controle de fluxo, esse símbolo de controle de fluxo de ar comprimido. Fala que é uma partida suave, porque eu estou enxergando aqui que parte do ar está indo embora pelo 3. Eu não estou enxergando, pessoal, sinceramente eu não enxergo essa ligação entre o 2 e 12. Talvez pelo corte, eu não analisei direito, talvez. Mas eu não estou enxergando essa ligação, tá? Mas o que eu entendi é isso, tá? Dessa partida suave. Se alguém achar depois na internet, pode passar para mim que a gente posta lá no Moodle e corrige, tá, as informações aqui. Aqui é uma válvula 5 duas vias. Você tem 5 buracos externos. Aqui ó, é o 5 e o 3. Tá no lado que a gente não consegue ver. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 buracos. Por isso que é 5 duas vias. Tá? Aqui ó, você tem a atuação da solenoide na pressurização para que ele venha para essa posição e despressurização para que venha para essa posição, tá? Então você enxerga que tem uma tubulação de ar comprimido, é o mesmo esquema da questão das forças, tá? Então quando você aciona essa solenoide, o que acontece? Você acionou essa solenoide, o ar vem aqui e empurra. Você liga 1 com 4, tá? Se você tirar a energia dessa solenoide, essa válvula ela já tem um efeito memória, tá? Tanto essa válvula como as válvulas que são por piloto, pessoal, que tem esse pilotinho, quando é suprimento não, mas se é piloto dos dois lados, tá? Ela tem um efeito memória. O que é isso? Significa que se você tirar o ar comprimido do piloto, tá? Tirou o ar comprimido, ela não vai mudar a posição dela, ela vai ficar parada, tá? Ela vai ficar parada, tá? E essa válvula aqui, está acontecendo isso também. Essa válvula tem efeito memória, tá? Essa válvula que a gente está analisando. Então você viu pilotagem, você viu dupla solenoide dos dois lados, também tem efeito memória. Se você tira energia, você atuou, mandou, tirou energia, ela vai ficar naquela posição, tá? Ela não vai mudar de posição. E essa válvula aqui também tem efeito memória. Então você atuou nessa solenoide, o ar entrou, tirou energia, o ar vai ficar retido aqui. Ele não vai sair por aqui, ó, não tem saída por aqui, tá?
O ar só vai sair quando você atuar nessa solenoide de baixo. Então, o que acontece? Mas e o jogo de força? Não vai vencer? Não, por quê? Você atuou nessa solenoide, o ar entrou, empurrou. Quando vai ligar, quando você fizer essa atuação, vai ligar 1 com 4. Percebe que tem um tubo aqui, ó, ligado no 4. Esse tubo no 4, ele está entrando aqui dentro. Então, quando você tira a energia dessa solenoide, você não vai ter o retorno, porque ela vai continuar pressurizada devido a esse cano no 4. Tá? Então, tirou energia, ela vai ficar parada, vai ter esse efeito memória. Na hora que você acionar a solenoide de baixo, vai ficar tudo azul. Ó. Olha só a flechinha do acionamento. Acionou essa solenoide, o ar que estava aqui dentro, você vê que tem um escape aqui, ó, uma parte azul. Ó. Então, o ar vai sair por um escape. E todo o ar que estava aqui dentro vai fazer esse percurso. Vai percorrer esse cano, vai entrar aqui dentro, né, esse caninho aqui, vai entrar aqui dentro e vai sair aqui por esse caninho aqui. Ó. E aí vai sair aqui, vai para o além-mar. Tá? E aí ela vai mudar de posição. E aí você vai ter a conexão do 1 com 2 novamente. E esse ar vai sair por esse lado, mas também vai sair por 5, ó, porque vai estar conectado. Né? Então, você acaba ligando o 4 com 5, vai ligar o 1 com 2. Aqui em cima você tem o 2 ligado com o 3. Tá? Essa daqui é do êmbolo, que eu gosto muito porque é fácil. Também tem efeito memória. Você vê que é pilotagem, ó, pneumática. Colocou o ar, movimentou, ligou 1 com 2. Você vê aqui, ó, aquela parte que eu falei para vocês, dela tá mais usinada. Ó. Você vê que tem uma parte mais alta, uma parte maior e uma parte menor. Ó. E você vê essa aqui, a parte preta da borrachinha de vedação, ó, que faz a vedação do ar comprimido. E também acaba sendo um guia para a haste. Tá? Então todos esses pontinhos pretos aqui são os anéisinhos de vedação que tem. Então assim, você atuou aqui no 12, ó, vai ligar 1 com 2. Se você tirar o ar desse lado, ela vai ficar parada. Então ela tem efeito memória também. Você atuou aqui, ó, no 14, vai empurrar. Então vai ligar 1 com 4. Tá? Tá mostrando aqui embaixo, né? Vai ligar 1 com 4. E aí o ar que estava aqui no 2 vai sair... O ar que estava aqui no 2 vai sair pelo 3. Tá? Então essa é bem mais fácil de enxergar do que aquelas outras válvulas, né? Bem tranquilinho, né? Ó. Você vê que pela parte mais usinada vai criar um caminho, vai permitir que o ar passe, né? A gente não comentou, mas para onde que vai o ar do 2 e do 4? Né? Normalmente você vai ligar no atuador, né? Só que você atuou, o ar vai ficar lá dentro. Na hora que você fazer modificação, vai ter como sair o ar, né? Por causa da movimentação da válvula direcional. Essa é uma válvula 3 posições, 3 vias. Você tem 3 vias, você vê 3 buracos, ó. Tá? E ela tem 3 posições, porque ela pode ligar a alimentação com 2. Ela pode ligar... Eu acho que a alimentação aqui está no meio, cara. Não deve estar no canto. Deixa eu ver. Só liga 1 com 2 mesmo. É isso mesmo. Ela está mostrando aqui, ó. Só liga 1 com 2. Só tem a ligação com 1 com 2 e o 2 com 3. Então você pode ter o ar bloqueado, tá? Que é a primeira situação. O ar está retido nessa posição. Você modificou a alavanca,
você tem uma posição que você vai ligar 1 com 2. Nessa posição aqui o ar está retido, só que está ligado o 2 com 3, né? O 2 está ligado com 3. Você tem essa posição que você liga 1 com 2. E você também tem a posição em que o ar fica retido em 2. Ó. Se tiver alguma coisa aqui em 2, não vai sair daqui. Ó. Opa! Bloqueou minha tela, pessoal. O ar fica retido. Então você tem essas 3 posições aqui nela. Tá? Então ela tem 3 posições, 3 vias. Tem 3 posições internas. Ela tem 3 vias que são 3 buracos, mas também tem 3 posições. Tem 3 formas de ligação. Você tem essa primeira, você tem essa segunda e tem essa terceira condição. Aqui é 5 3 vias, porque ela tem essa posição intermediária que o ar fica retido. Tá? Quando você tira, você está sem pilotagem, se você tirar a pilotagem, ela vai retornar para o centro. Por quê? Por causa da mola. Ela tem uma mola aqui. Ó. Então, se você pilotar aqui no 14, vai ligar o 1 com 4. Se energizou aqui, liga 1 com 2. Né? Mas se você tirar a energia delas, ela vai para o centro, por causa da mola. Tá? Então, ela tem uma posição intermediária. Tá? Em que o ar fica retido. Deixa eu ver qual que é o ar fica retido aqui. Essa daqui. Ó. Nessa condição, se tem alguma coisa no 4 vai ficar lá, se tem alguma coisa no 2 vai ficar lá. E o 1 também está bloqueado. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, pessoal. Essa é a última válvula, acabou. Monstrinhos, né? Mais um monstrinho aqui. Pressurização e despressurização. Tá? Mas o que acontece? Ó, você tem alimentação interna. Tá? O funcionamento é semelhante, né? Então esse caninho está ligando aqui, né? Nessa primeira situação você tem essa solenoide energizada. O que você percebe? Que do lado não energizado a pressão ela está vindo e está entrando desse lado e forçando o êmbolo para a esquerda. Tá? Esse lado que está desenergizado, o ar que estava empurrando aqui foi embora. Né? Por quê? Porque esse induzido sobe, bloqueia a passagem do ar, e aí você tem essa ligação aqui com o D, vai embora. Tá? E quando você tira a energia, ela vai voltar para uma posição central. Né? Nesse caso aqui, as duas estão sem energia. As duas estão sem energia. E aí acontece, vai entrar ar desse lado, vai entrar ar desse lado também. Então ela vai para uma posição central em que um vai estar ligado com o 2 e um vai estar ligado com o 4 também. Tá? Vai estar tudo interligado. Você vai estar mandando um ar para o 2 e para o 4. E a outra situação é quando você aciona essa solenoide. Né? Nesse exemplo de cima estava acionando a solenoide da esquerda. Quando você acionar a solenoide da direita, esse cara vai movimentar para lá. Tudo bem? E aqui tem uma demonstração daquilo que a gente viu. Ó. A posição central, liga 1 com 2 e 4. Tá? Então aqui na despressurização, tá? Aquela demonstra que pode ser pilotada também. Então aqui a gente não está conseguindo enxergar, mas você pode chegar com ar comprimido direto aqui, ó, nessa parte. Só que eu não consigo enxergar isso aqui, tá? Mas ela tem a opção de ser pilotada também por pressão. Você atuaria nessa parte. Só que eu não estou enxergando aqui por esse corte
onde a conexão do ar comprimido, tá? Pessoal, terminamos, tá? Aqui só vou comentar a questão do bloco manifold, tá? É basicamente uma base em que você tem uma ligação comum da alimentação do ar comprimido para várias válvulas direcionais. É isso, tá? Mas terminamos nosso conteúdo de hoje, só que eu acho que eu não vou terminar por aqui. Calma aí. Quer dizer, estamos acabando, estamos chegando lá. Pessoal, muita informação, né? Eu acho que eu vou continuar. Eu vou continuar na quarta-feira, vou deixar um conteúdo gravado. Apesar de válvula direcional hidráulica ser semelhante ao pneumático, tá? Eu vou pegar só as válvulas que são diferentes na hidráulica, tá? E vou tentar, eu vou tentar ir no IF gravar para vocês as válvulas do mundo real para vocês verem como que é externamente. Pessoal, deixa eu colocar aqui na minha tela para vocês. Eu também. Lá no IF eu peço pro pessoal, Rafael, não jogar os componentes que quebram fora. Porque é gostoso você ver por dentro como que é as coisas, né, cara? Você vê o funcionamento. Você tem uma outra visão, né? Só que infelizmente não tem nenhuma arrebentada no IF ainda. Pra gente fazer essa brincadeira, né? Se tivesse alguma estragada, dava pra gente pedir pessoal da mecânica cortar lá e serrar no meio lá. Não. Normalmente que acaba estragando bastante são solenoides, relés queimam bastante, mas esses tipos de componentes são brutos, cara. Não estraga com facilidade. Não estraga, tá? O que pode acontecer é entupimento, né? Se tem problema de entupimento ali, mas isso daí, limpeza resolve, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no Moodle. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no negócio de vocês. Acho que todo mundo está enxergando. Partilhei minha tela. Partilhei. Pessoal, aqui ó, é o seguinte. Eu deixei essa daqui é a última aula sobre a questão de preparação de ar comprimido, tá? Então, eu estou considerando como encerrado a parte da gente preparar fluido hidráulico, preparar ar comprimido para a gente trabalhar, tudo bem? Então, esse é o último conteúdo e essa lista ela está relacionada com esse último conteúdo, tá? Eu estava até pensando em passar alguns exercícios relacionados à aula de hoje, mas eu achei melhor não. Eu achei melhor deixar um link alternativo. Porque no primeiro dia de aula teve muitos alunos que não conseguiram abaixar, pessoal. Não conseguiram abaixar o programa que a gente vai trabalhar na aula, tá? Então, essa lista 5 é em relação à aula da quarta. E aqui, esse último item, tá? É uma página do YouTube, ok? Fazer malabarismo. Fazer malabarismo. O cara vai explicar como que faz para baixar o programa. Ele vai deixar um link aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, foi dele que eu peguei. Até eu tentei abaixar ontem. Acho que está na minha pasta de downloads. Deixa eu dar uma olhada. Abaixei, ó. Abaixei ontem. Isso daqui eu estava testando para ver se abaixava. Eu não extraí ainda. Deixa eu confirmar para vocês se esse programa vai dar certo.
Tá. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Agora, onde está a pasta? Não, não é. Ah, eu acho que ele substituiu tudo aqui nessa pasta aqui. Tá. Descompactou. Deixa eu ver se vai ter o programa certinho. Pneumática. Bin. Beleza. Parece que está funcionando. Deixa eu ver aqui. Relés. Mas cadê a parte pneumática dele? Tá aqui em cima. Beleza. Beleza, pessoal. Tá certinho o programa. Ó. Tem tudo, tá? Deixa eu passar um antivírus aqui do meu computador. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai, fiote. Varredura. Eu acho que vai ser rápido. É só uma pasta. Eu acho que eu baixei dele, tá? Eu tenho desde o início do ano esse programa, tá? E não sei, eu acredito que o meu antivírus funcione, porque eu pago ele. Então não teve problema de vírus depois que eu instalei o programa, tá? Beleza. Aparentemente está tranquilo, tá? Então assim, tem essa opção. Eu vou dar uma opção alternativa para vocês que eu dei para mecânica também. O pessoal tá meio desconfiado, e tal. Só que eu não tenho prática nele, tá? Tem um programa que eu queria oferecer para o pessoal da mecânica que fosse gratuito. Eu achei um programa para celular, só que eu não vou lembrar o nome agora. Depois eu passo para vocês. Mas você consegue abaixar pelo App Store, tá? Ele é gratuito. Se eu não me engano, eu acho que só não dá para salvar. Mas ele é bem barato. Se você comprar ele, é R$10. O problema é que eu não tenho prática com esse programa. Também não tenho muito prática com esse, mas esse eu lido mais fácil. Então, assim, é R$10 o programa, é para celular, tá? A minha dificuldade de utilizar ele é que eu não conseguia espelhar ele na tela para fazer demonstração para os alunos. Tá? Essa foi a minha dificuldade. Tentei até baixar o programa para fazer um link, tipo assim, um simulador de Android para Windows, para baixar ele, para mim tentar trabalhar, porque ele é gratuito, tá? Mas eu não consegui. Só que esse programa aqui é muito bom, tá? Da Festo. Eu acho que é o melhor programa que eu achei até hoje. Não é a versão mais recente, tá? Mas se eu não me engano, eu acho que dá para salvar os programas aqui, ó. Deixa eu tentar salvar um aqui. Vamos ver, no name. Parece que salvou. Deu para salvar. Apesar que assim, os programas são curtos que a gente vai fazer. E não há necessidade de salvar, mas dá para salvar, tá? Mas eu vou disponibilizar uma segunda opção. Então aqui, ó, ele deixa esse link, tá? Ele deixa esse link. E aí você vai ser direcionado a uma pasta do Drive do Windows, tá? Do Drive do Google. Então assim, tentem assistir depois, ele explica passo a passo como que abaixa o programa, tá? Quem quiser baixar. Quem não quiser baixar, eu vou ver essa versão para o celular. Então, Rafael, eu não consegui, cara, na verdade, tá? É que eu não consegui. Parece que existe a extensão do Google Chrome até para você testar aplicativos que são criados para Android, essas coisas, cara. Mas eu não consegui rodar no meu computador, tá? Eu acho que é por falta de conhecimento da minha parte.
Mas eu vou achar de novo esse programa e vou disponibilizar como uma segunda opção. Só que eu não tenho prática nele para poder auxiliá-los, tá? Mas qualquer coisa a gente desenvolve. O problema é que meu celular é meio chinfrim, né? E assim, eu gosto de fazer rabisqueira, né? E assim, quando você está no celular, você toca. E aí muitas vezes você não, a impressão que dá é que a pessoa não vai conseguir enxergar onde que eu estou tocando, né? Não dá para enxergar onde que eu toco com o dedo na tela. Eu acho que essa é a minha dificuldade, tá? Então por isso que eu queria rodar no computador, que daí eu faço a rabisqueira minha e mostro onde que eu estou indo, tá? Mas tentem instalar, quem se sentir à vontade, tá? Tentem instalar esse programa. Eu vou achar novamente esse programa que está no Android de pneumática para vocês, para quem quiser uma segunda opção, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.